Fala, Bikezone! É um prazer estarmos aqui mais uma vez num encontro de amigos de longa data, com muita história e cultura e principalmente paixão sobre rodas. Fala, Bikezone! É Caetano Caesa Mataro, eu, Luciano Cadeira Lancelotti e nossos amigos da vida. E hoje nós temos ele, cara, que é um querido amigo, um dos caras, acho que de uma alma leve, de um cara legal de estar junto e de um ser que nos ajuda tanto no mercado, na cultura da bike, na cultura do rolê, por sua paixão e por seu grande envolvimento com as rodas. Mister Milímetro, Daniel Dani Aliperti. Que Isso prazer aí. tê-lo aqui, Dani. O prazer é meu. Dois amigões de longa data. Falar do que a gente gosta, né? Que é essa vida com as bikes. Estamos sempre no meio delas. Gente muito legal, vibe boa, esporte ao ar livre. Putz, somos abençoados. É verdade. Dani, eu tenho a honra, cara, de receber você aqui. Minha história com a bike tem muito a ver com você. Talvez não saiba nem o peso que isso tem, mas eu morava na Gomes de Carvalho, comecei a pedalar, e aí meu irmão falou, putz, cara, tem uma loja aí bacana na Gomes de Carvalho, vai lá dar uma olhada. Seria relação nessa loja bacana que chamava Pedal Power, e conheci o Dani Aliperti lá, que, na verdade, foi o meu primeiro grande incentivador, me apoiando, porque o apoio na nossa época era, conseguir algum benefício a preço de custo. Então, você me apoiou muito com a Santa Cruz, que você trazia a Santa Cruz para o Brasil. Minha primeira bike de downhill foi a Bullet, que você me ajudou a comprar. Que legal. Apoio. Então, cara, eu tenho uma gratidão por você. E mais outra gratidão que você sabe, quando eu comprei a Bike Tech Jardins, a primeira pessoa que eu fui visitar foi você e o Marcelo para pegar a opinião de vocês sobre a compra da loja ou não. Então, cara, você é um cara muito importante para mim e é um prazer ter você aqui, Dani, e ouvir um pouco de tudo que você tem para falar sobre a bicicleta. Bem-vindo. Obrigado. Legal. Nesses últimos dias aí, com a história do memorial do MTB, cara, tanta coisa que tá voltando aí, tanta gente que tá aparecendo. Nossa, fiz um post, que eu sou devagar pra caramba de Instagram, mas fiz um post de um monte de curtida, um monte de comentário. Ainda nem consegui responder todos, mas vou responder um por um. É super gratificante. A recíproca é a mesma, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto da vida, sou uma pessoa realizada, então é uma vibe boa, né? Aquela coisa da troca, né? Vamos tratar bem, porque é gostoso ser bem tratado também, né? Então, e ajudar, né? Quando a gente pode, tem que ajudar. Eu não entendo as pessoas que não ajudam. Tem, sei lá, eu acho que é natural meu, é natural de um monte de gente ajudar. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que se afasta e sai correndo, fecha a porta, desliga o telefone, não atende uma ligação, sei lá, né? Mas estamos aí seguindo naquele lema, a gentileza gera gentileza, né? E é isso aí, vamos que vamos. Dani, a gente se conhece há muito tempo, né? A primeira vez que eu conheci você andando de bicicleta, cruzando aqui e acolá, mas eu lembro, antes o Caê falou muito bem da Gomes de Carvalho, e as nossas histórias pessoais, elas vão se intermeando, né? Essas ajudas, você sempre foi um cara que nos motivou e nós nos puxamos muito em vários momentos. Então, o Caê falou do momento Plimax, através da importação, que deu origem depois à ProParts, mas lá no começo, eu lembro da garagem da casa dos seus pais. Da minha mãe,
da tua mãe lá no Morumbi. Fala Isso. desse momento, e aí como já migrou depois para Pedal Power, para a primeira versão, né? Na Gomes de Carvalho. E pô, tudo que você for lembrando nesse momento, a gente vai contribuindo também com o Só assunto. pontua no timeline a data da casa da sua mãe. A data era. Putz, assim, de começar a mexer nas bikes foi 89, né? Segundo semestre de 89. E, putz, era aquela coisa, eu tinha perdido meu pai há uns 7 anos, mais ou menos. Perdi super cedo, pra gente foi um putz de um baque, né? E aí, desandou tudo, meio que larguei a escola, mas minha mãe ficava, né, como toda mãe, querendo ver o filho se encaminhar. Pô, você tem que fazer alguma coisa. Cara, você não pode ficar à toa, né, não sei o que e tal. E eu, sei lá, não sei se era o garoto mimado, mas eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse, né? E, pô, eu tinha uma relação com moto, que é do convívio com meus primos no interior de São Paulo, primos irmãos. Qual o interior? De Espírito Santo do Pinhal. Porque eu tenho os primos que moram lá, que pedalam até hoje. Um é super ativo, que é o Nene. E, cara, e aí sempre gostei de mexer nas coisas, desmontar as coisas, era curioso, não sei o quê, mecânica, com o lance da moto, que eu corri de motocross um tempo, gostava da mecânica, mexia, enfim, aí isso aí transferiu para a bike. E aí eu falei, pô, quer saber? Eu quero mexer em bike, eu acho que vai ser legal. Só que, cara, naquela época, não tinha internet, era tudo revista, livro, né, fluxo de informação lento, era tudo difícil de você conseguir as coisas, você tinha que, ir atrás, garimpar mesmo. E aí acabei achando, eu lia muito as revistas gringas, né, Mountain Bike Action, Mountain Bike, enfim, toda aquela bicycling, todas aquelas coisas, ia toda religiosamente, o jornaleiro que me ligava, ó, chegou revista. Que demorava 1 mês, 2 meses para chegar. Exatamente. E eu ficava ansioso, assim, porque eu já tinha devorado as revistas que eu tinha e estava esperando chegar mais, né? Então, é sempre muito ávido por informação, sempre muito curioso. Desde pequeno, adorava aqueles livros de como funciona, essas coisas. Aí, achei numa revista Bicycling um classificado de uma escola de mecânica nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tinha nada. E eu tinha afinidade com inglês e tal, falei, não, vou lá. Era um curso de 15 dias, intensivo, das 8 às 6 da tarde, pauleira, no Colorado, numa escola que, infelizmente, hoje ela não existe mais, mas ela deixou de existir tem pouco tempo, acho que uns 3 anos, 2, 3 anos. Aonde no Colorado, Dani? Em Colorado Springs. Que legal. Cara, essa escola eu não sabia que tinha fechado, ela é bem conhecida aqui, os mecânicos aqui todos passam por ela. Muita gente passou Super por ela. conceituado. Porque tinha eles e a United, que eu não sei se ainda está ativa, e nessa época não tinha escola Park Two ainda. Essa United é no Oregon, e aí o Barnett era no Colorado Springs. Aí fui para lá, foi super legal, nossa, abriu a cabeça. Isso em 89 ainda, Dani? Oi? 89 ainda. 89. Assim, a primeira bike, nessa história de perde pai, tem que achar o que vai fazer da vida, não quer estudar, vai tentando, né? Aí eu, morei nos Estados Unidos 6 meses uma vez, depois quase um ano na segunda vez, que foi 85 e 87. Tem até uns amigos, figuras, Cateninha, estava no meio, a gente morou junto. Altas aventuras. Na JT, foi você ou foi Escateninha? Os Cateninha trabalhavam na JT. E aí, puta, a gente ia lá fazer compra, né? Imagina, os moleques tudo fissurado, né? Com aquelas coisas da JT, enfim. Aí
Aí, né, 85, 87, aí a primeira bike que me interessou, porque nas revistas estava começando a sair, olha, os pilotos estão treinando de mountain bike como uma alternativa, um aeróbico, uma coisa. Treinando de bike, né? Isso. E aí eu falei, puta, olha que coisa legal. Aí comprei uma Cruiser, né? Uma Caloi Cruiser. Isso foi em 86. Só que, pô, a gente sabe que era uma bike bem limitada, né? Era meio adaptada, só tinha acho que 10, sei lá, 10 marchas. Enfim, não era bike ainda. Aí depois eu fui viajar, né? Isso em 87, e aí aconteceu uma coisa muito louca. Eu tive um carro roubado, que depois acabei achando o carro. E aí eu precisava ir para o trabalho. E putz, Estados Unidos é tudo longe, né? Cara, e pegar ônibus lá é inviável, né? Ainda mais naquela época. Era Era em San Diego, Dani? San Diego, exatamente. Aí, eu duro, aí um amigo me emprestou uma grana, fui num dealer Schwinn, comprei uma bike. Uma Schwinn Sierra. Foi minha primeira bike, mountain bike. Interromper um minuto. Por que San Diego? Porque eu estou te perguntando por quê? Porque nesta época, essa geração, eu conheço muitos brasileiros que foram para San Diego nessa época. California Dreaming, Caê. Então eu queria saber como é que foi a tua escolha. Por que San Diego? Cara, porque tinha esses amigos que foram para lá. Eu não me lembro exatamente por que a gente escolheu lá. Não sei se era por causa de algum piloto, porque tinha prova, porque as provas que tinham lá eram legais. O motocross, né? A base do motocross era o sul da Califórnia. Então, provavelmente, se você foi com esse intuito, já era isso. E na nossa geração, o California Dreaming, né? Total. E aí peguei meu amigo emprestou a grana, peguei a bike para poder ir para o trabalho, e era uma mountain bike. Uma Schwinn Sierra, uma Schwinn Sierra, já com indexado e tal, mas, pô, 26, aquela freio no aro, enfim, era coisa, 3 coroas na frente, aquelas coisas, né? Acho que era 18 marchas, enfim, era coisa que, enfim, mesozoica nos dias de hoje, né? Mas, era legal. E aí comecei a usar a bike para ir para o trampo. E aí, os dias que eu não tinha trabalho, comecei a dar umas exploradas, entrar nos terrenos. Aquela época eu estava meio duro, eu precisava de uma. Meus amigos já tinham moto, e eu estava esperando, sei lá, receber uma grana para comprar uma moto, sei lá o quê. No final, acabei nunca comprando a moto. Fiquei só andando de bike, andava na moto dos amigos, ia nas provas, ajudava eles, mexia nas bikes, dava uma assistência. Nas bikes não, nas motos. E aí eu voltei para o Brasil. Eu já tinha tido moto aqui. Aliás, foi vendendo todo o meu equipamento de cross que eu consegui grana para poder fazer essa viagem. Porque a gente tinha moto, eu tinha com um amigo meu em sociedade uma picape velha, uma C10. No começo a gente começou com uma Kombi, depois foi para essa C10, ia para as provas. Era um barato, né? Nosso mecânico era o Gonçalo, irmão do Rocky Coleman, que era um cara conhecidíssimo. Infelizmente, não sei por onde ele anda, não sei como ele tá, mas era um querido, era um figuraça. E o Gonçalo também não sei por onde anda, eu perdi o contato. 80 e poucos anos tá acelerando no motocross. O Rock? Esse é lenda, cara. Lenda. Velho. Ele era uma figura. 80 e poucos anos ainda. 80 e poucos anos, Caio. Acho que tô 81, 82 acelerando, velho. Cara, ele era super em shape na época, super. Uruguaio. Enfim, aí... Bom, aí... fui lá, fiz o curso, voltei, não tinha ferramenta aqui, o que tinha eu consegui, aí... Sabe quando você volta? Eu tinha trazido uma ferramenta, mas... Caramba, falta um monte de coisa, e agora? Puta, tem que voltar lá, tem que dar um jeito de voltar lá e buscar mais coisa, buscar algumas coisinhas tipo conduíte, cabo, porque não tinha nada aqui.
né? Tinha algumas coisas no tacaciclo, algumas coisas aqui e ali, mas, meu, era muito escassa. A disponibilidade era péssima das coisas, né? Ainda mais para mountain bike. Só contextualizar, isso é antes do Plano Real, era Collor, meu. Saindo Isso. inflação de, meu, Não, todo uma dia. loucura, super por ano. inflação. E aí depois a era Collor começando a liberar a parte da importação, né? Exato, que foi 94, né? Pré-Plano Real. 94 é o Plano Real, que aí foi... começou a ficar o sonho... Foi quando o Collor começou a meter pau nos carros brasileiros. Eu não quero carroça. Isso. Não, era uma ginástica, assim, para o pessoal trazer carro, moto, era difícil, bicicleta. Meu, amigo ia viajar, você fazia listinha, pedia para comprar as coisas, não tinha nada de comprar online, obviamente, não tinha nada disso, era tudo difícil. O cara tinha que ir na loja comprar as coisas para você. Enfim, era um outro ritmo, né? Era outra vida, era tudo Falou uma diferente. coisa que eu queria te interromper antes de dar sequência. Não tinha conduíte, cabo, como é que se fazia? Como é que você se virava? Como é que era isso aí? Foi melhorando, né? O Tacaciclo começou a trazer umas coisas. Ele era o único cara que tinha o cabo bom e o conduíte de câmbio para você usar no indexado, que era bom, porque o resto era tudo aquele conduíte de metal que não tinha revestimento, que tinha um super atrito no cabo, e aí não funcionava os index, né? Porque o index era sensível, ele precisava de uma certa precisão, né? E ele precisava de um conduíte rígido, e só tinha aqueles conduítes. O cara usava o conduíte no freio e no câmbio, quando era câmbio de frição, né? Tanto faz, né? Aí quando veio o index, precisava ter o conduíte certo, e não tinha. Aí com o tempo veio o conduíte, veio o cabo. Pouco a pouco começavam, né, ver os terminalzinhos de cabo, começava a vir as coisas, a graxinha boa. Mas, meu, antes disso, meu, tudo tinha que trazer de fora, cara. Ferramenta, tinha algumas coisas assim, lá no Tacaciclo, num ou outro lugar, mas também, assim, aquela variedade. Não tinha que Então, buscar vamos tudo voltar para essa fora. sua viagem que você foi buscar as ferramentas. O que você lembra de ferramenta que você trouxe nessa primeira leva de viagem? O que você lembra assim, que você trouxe que você não encontrava aqui? Nossa, eu trouxe uma caixa maravilhosa, que era aquela caixa que todos os mecânicos meio profissionais tinham, que naquela época você tinha que fazer o frame prep, né? Você pegava o quadro, aí você tinha que facear a caixa de direção, facear o central, dar um passe nas roscas, enfim, tinha que fazer isso. Canote, tinha que dar uma brunida lá no cabo, porque assim, a qualidade a construção não é a qualidade que tem hoje, né? Era bem mais precário, né? Então, foi, claro, também foi melhorando ao longo do tempo, mas precisava fazer tudo isso. Os quadros que eram super bons, que já vinham preparados, meu, era quadro artesanal, que, puta, era super pouca quantidade, custava muito mais caro, né? Enfim, era outra coisa. Que E bacana. nessa época você estava na casa era na garagem do Morumbi. Na garagem da minha mãe. Na garagem E da minha quanto mãe. tempo você ficou na garagem dela lá? Eu fiquei uns 3 anos, 3 para 4 anos no máximo. Não, 3 anos, 3 anos. Então, deixa eu dar um stop aí. Então, você montou lá na casa da tua mãe uma garagem que era uma oficina. E como é que começou a propagar a Dani Aliperti na oficina no Morumbi? Como é que começou Como é que você começou a engendrar no mercado como mecânico? Acho que eu conhecia algumas pessoas certas, né, que me ajudavam nessa propagação, né, de me divulgar. Um deles, que foi um cara super importante, era o Fernando Nabuco, que morava, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros da minha casa. Puta, levava a bicicleta lá direto, enfim, mexi em muitas bikes dele, dos filhos, da Silvia e do Fernandinho. Infelizmente, o Fernandinho não está mais conosco. E
E assim, né, o Cadeira falou dos nossos encontros, das provas, né? A gente ia para as provas e aí eu conhecia as pessoas e trocando ideia e os caras iam. Aí começou a aparecer gente, começou, atleta, aquela velha, é a coisa que até é a fórmula que até hoje funciona, que é o trabalho de comunidade. É você estar inserido numa comunidade, né, todo mundo gosta da mesma coisa, um ajuda o outro, cada um tem uma competência, vai se somando ali, um treina, um dá treino, o outro arruma a bicicleta, o outro vende as peças, enfim. E era assim, aí, sei lá, acho que eu contava a história, que eu tinha ido estudar mecânica e não sei o quê, olhava umas bikes e falava, pô, essa sua bike aí, sei lá, o freio tá duro, o câmbio não tá bom, essa roda tá esquisita. Não, leva lá que eu dou um trato. E no começo era muito. Como assim? Não é que. Eu não é que eu não tinha, não, realmente não tinha, estava começando, então não tinha aquela confiança, então não me sentia muito bem de cobrar das pessoas. Eu falava, ó, leva lá, que eu vou dar um trato e aí você me disse, ficou tudo legal tal. Aí os caras, ficavam amarradão, adoravam. A bicicleta tá muito melhor e não sei o que, e tarará. Eu lembro que naquela época a gente tinha que pegar uma bike zero, desmontava a bike inteira e montava tudo de novo, porque, eram umas montagens ruins, meio mequetrefe, e se deixasse a bicicleta daquele jeito, ela vinha com o cubo preso, a caixa de direção ruim, o central ruim. Eu trocava todas as graxas, trocava esfera, tirava colar de esfera por esfera solta. Enfim, botava os conduítes tudo no tamanho certinho, engraxava tudo. E, enfim, fazia umas coisas que o pessoal não fazia, que foi o que aprendi na escola, né? E aí começou isso, nessa benevolência, né, de fazer para os amigos começaram a gostar, começaram a ver que era um serviço melhor do que o que eles tinham, né, naquela época. E aí o negócio foi, né, foi andando, foi ganhando força. E aí, a hora que começou a ganhar mais força, eu falei, bom, acho que agora dá para começar a cobrar alguma coisa, né? Aí era muito engraçado, cara, porque a gente trabalhava de segunda a sexta, não trabalhava de sábado nem de domingo, porque era dia de pedal, era dia de ir para corrida. Cara, mas tinha várias vezes que a gente varava à noite mexendo em bicicleta, dormia em cima de caixa de bicicleta, de tão cansado. E eu tinha um funcionário que trabalhava em casa e ele era o recepcionista e ele entregava as bicicletas. Aí a gente deixava as bicicletas tudo uma do lado da outra com os papeizinhos dizendo o que foi feito. Foi feito isso, central, caixa de direção, enfim, descrevia o serviço no papelzinho e colocava o valor. Ele era o responsável por entregar a bicicleta e recebeu o valor. Naquela época era cheque, né, que a gente recebia. Algumas pessoas pagavam em dinheiro. O cara era super de confiança, trabalhava com a gente há não sei quantos anos e funcionava assim, né? Minha mãe atendia telefone, anotava o endereço dos clientes, minha irmã ajudava. Aí veio a Carol, que a gente começou a namorar e ela entrou nessa também, ajudava a fazer lista de preço e tudo mais. Aí, o negócio foi ganhando força. E aí eu tinha um amigo, tenho até hoje, né? O Marcelo Maciel. A gente era amigo desde adolescente, a gente, morava no mesmo bairro, tinha aqueles encontros de turma de bairro, de noite, né? Época que o legal era isso, era ir na casa de alguém, juntava uma galera, ficava lá trocando ideia e tal. Não tinha celular, não tinha internet, tinha nada, né? O barato era esse. E aí o Cabeça sempre foi um cara muito aplicado no estudo, né? Pô, politécnico, engenheiro. Aí ele trabalhava na Unilever na época, não era nem Gessilever ainda. Na verdade, não, Gessilever que não era Unilever ainda. E aí ele. O Cabeça sempre. O cara nasceu para ser líder, o cara é empreendedor nato, né? Então ele nasceu para ser cabeça mesmo, né? Aí ele tava de saco cheio do chefe dele, falou: Dani, vamos montar uma loja. Aí eu falei: cara, mas eu não curto essas burocracia papelada. Ele falou: não, deixa isso aí comigo, isso aí eu tiro de letra.
vamos lá, você com a tua experiência, tuas ferramentas, a gente junta a força e vai e monta uma loja de verdade. Que, meu, a garagem estava saturada já, né? Já era eu, mais 3 mecânicos, né? Johnny Lin, Manelin, Ricardinho 16 e o Zafra, putz, lotado de bicicleta, o pessoal não respeitava horário, me ligava às 7 da manhã, 9 da noite. Enfim, o negócio chegou num nível que realmente estava difícil de sustentar. Eu acho que muita gente que já fez negócio em casa já passou por isso. Hoje em dia, talvez as pessoas respeitem um pouco mais, né? Muita coisa mudou, mas naquela época era uma loucura, cara. E o serviço era super solicitado, né? A gente era, meu, mega caprichoso, detalhista, meu, de fazer questão de fazer o trampo bem feito. Então, meu, não parava, né? Era serviço que, graças a Deus, meu, saía para o ladrão, né? E aí começaram também outras lojas, né? Veio o Clebinho Anderson, que montou no mesmo ano que a gente montou. A gente acho que montou no primeiro semestre, ele montou no segundo. Putz, aí já tinha outros, né? Que estavam bem antes da gente, mas eram especializados em bicicleta de estrada, né? O seu Eduardo, que, meu, comprei minha primeira bicicleta de estrada lá com o seu Eduardo, tinha o Chicabum, o seu Portolano. Tinha o Cadima, que era ali na Tabapuã, mas era assim, o que era forte na época era bike de estrada, mountain bike era novidade, né? Mountain bike os caras viam assim, nossa, que bicho é esse? O Eupídio, mas o Eupídio também era da estrada, né? Os irmãos também Ravena, também da estrada. Caravelli, os Caravelli. Caravelli. Enfim, a história foi essa. E aí escalou e, meu, chegou no ponto que a gente montou a oficina lá na Gomes de Carvalho. Meu, e aí tem uma história muito engraçada, né? Que a gente montou a oficina, tudo molecada, dura, né? Cara, e aí? Agora a gente precisa colocar um alarme, né? Um sensor, não sei o quê. Puta, mas, meu, a gente precisa esperar um pouco porque precisa arrumar a grana, né? Puta, e agora, né? A gente com essas puta bike aqui, como é que a gente, né? Não tem grana para pagar segurança nem nada. Não, vamos dormir no trampo, né? Fazer o quê? Aí a gente dormia lá, os colchãozão, dormia no chão lá, cabeça, eu, o mecânico. E o mais engraçado é que tinha uma pizzaria que era tipo 2 quarteirão da loja, que está viva até hoje, que chama Papa Pizza. E você juntava 10 cartelinhas da tampa da pizza e ganhava uma pizza. Então a gente comia pizza direto lá, porque, meu, era o jeito mais barato e a gente ainda ganhava pizza, ou seja, tava ali fazendo o máximo que a gente conseguia, espremendo para a gente conseguir sobreviver, né? Dani, que ano que foi a migração da casa da sua mãe no Morumbi para o início da Pedal Power, né, que já teve esse nome, na Gomes de Carvalho? 92, foi quando a gente inaugurou. Desde o início da Pedal Power, aí vocês nessas viagens, vocês já cada vez mais antenados e já com uma experiência, vocês começaram a trazer peças, Sim. que foi muito importante para a construção do negócio. Porque é aquilo que eu estava falando, não tinha, né? Não tinha, tinha demanda e em 93 foi o primeiro ano que a gente foi para Interbike, né? Naquela época tinha Interbike. Putz, a gente foi para Interbike, sei lá, quase 10 anos seguidos, ia todo ano, religiosamente. Por incrível que as coisas nas viagens também, né? Isso, e também para conhecer quem vendia, né? Para conhecer os produtos, conhecer quem vendia, para dar um jeito de importar para cá né? E servir o pessoal que precisava, né? Porque o que tinha era super limitado, né? Comparado com a variedade, a disponibilidade que tem hoje, nossa, não tem a menor comparação. Quais foram as primeiras marcas? Eu lembro. Eu ia perguntar isso. Lembro de muitas marcas. Quais foram as primeiras marcas que vocês já criaram uma relação direta e passaram a ser os representantes aqui? Mas, completando o que o Cadeira está perguntando, qual foi o primeiro pedido, o primeiro
da primeira marca. Qual foi o primeiro grande pedido que vocês falaram, bom, vamos fazer esse pedido e vamos ver o que vai dar? É primeira... Ritchie. A Ritchie, Ritchie. Que legal. E P21, né? Eu lembro você andando de P21, já 2, né? Isso, foi a Ritchie. Deixa eu ver, Ritchie, depois... Dani, e comercialmente, como é que você convenceu a Ritchie? Um brasileiro de um mercado novo, como é que você conseguiu estabelecer essa relação? Eu vou brincar, 2 doidos se falando, né? O Tom com os caras já certeza, já apaixonou. Cara, era eu cheguei outra... na casa do Ritchie por indicação do Dani em 1995, velho, 96, e o cara me recebeu. Era do... Não, cara, ele é sensacional, ele era um cara muito legal. Depois que a gente não estava trabalhando mais junto, acabei encontrando ele no Cape Epic. Ele estava correndo lá com... Acho que com Frisch. Não, eu não sei se era com Frisch. Não era com Frisch, era com outro cara. Mas, meu, uma peça, cara. Esse era... Tom Ritchie era hardcore, cara. Eu nunca vou esquecer o dia que não, vamos dar um rolê, eu vou levar vocês para fazer uma trilha. Chega ele... Onde ele morava lá? Corte Madeira, onde ele morava? Acho que San Rafael. As trilhas ali, a serra era Corte Madeira, né? Isso aí. Meu, ele aparece com um golfezinho conversível, com a bike jogada dentro, assim, meio de sandália, meio, né, sem capacete, uma peça rara. Andava pra caramba, cara, levou a gente nas trilhas, deixou a gente com a língua de fora. Meu, ele era... o cara, ele é fora da curva mesmo, é um cara especial, viu? Ele realmente muito, muito bacana, cara. E fazia umas peças incríveis, né? Faz até hoje, sempre umas super ideias, um cara sempre inovador. É que hoje a coisa, meu, explodiu, né? Expandiu demais, mas naquela época, cara, era o cara que tava ali na ponta, né? Que tava puxando a fila, né? Eu vou brincar com você e com ele. Apesar dele ter feito o Journeys, bicampeão mundial, e o Thomas Frischneck, vou brincar também, eterno vice na época da Rich, e depois também. Porra, aquela mesa soft ride eu não engolia. Eu não brincava com você desde o começo. Eu falava, não, meu, que tem que suspender o eixo, não a mesa. Não dava para dar bunny pop, meu. E eu brincava com você disso aí, né? É aquela piração da eficiência, né? Ninguém tinha leveza, eficiência. Todo mundo só pensava nisso. Então era pneu fininho, duro pra caramba, quadro rígido, pé encaixado, meu, suspensão, vai pôr peso na bike, vai roubar energia, não sei o quê. Não. Dani, primeiro dia, você instalou a minha suspensão que o Green trouxe. Nossa, o Green também. Um querido. E você que instalou. O Green foi um cara também, nessa época, a Moonbiker, que começou a trazer equipamentos bons. Exatamente. Era comandante da Varig. E ele, tinha as facilidades dele. Me trouxe a RS1 no finalzinho de 90 para 91 e SPD também. Eu lembro que eu apareci de SPD na Pedal Power, vocês ficavam falando, meu, mas você vai cair com isso aí, com o pé. Eu falo, não, é trialeiro. Meu, eu lembro que vocês armaram um circuito para mim, Dani. Loja fechada, a gente nos nossos happy hour, né? Nossa, Quanta lembrança boa, Dani. Nossa. Quanta coisa boa, meu Deus. Nesse Shimano Fest, a gente teve um dia que a gente foi comer uma pizza com os brothers, meu, a gente deu tanta risada, cara. Porque é tudo galera daquela época da Gomes de Carvalho. Meu Deus do céu, cada história, cara. Cada história. E aí, complementando a pergunta do Cadeira, então, depois a Ritchie, como é que foi? Como é que evoluiu? Foi Ritchie.
Teve aquele episódio da Stax, que também caiu na nossa mão. Antes disso tudo, muito importante, teve o Luiz Dranger, que foi o primeiro representante da Specialized no Brasil, que começou a trazer as bicicletas e vendê-las no free shop. Então, elas eram vendidas no duty free. Já tinha garagem, né? Eu já era amigo da Renata, amigo do Yukito, enfim, já tinha aquela galera, né? Marcelinho Brown, Cadeira, enfim, toda a turma, Caio, JB, JB me levou na tua garagem, meu. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A gente começou né, por a gente mexer naquela época, não, porque os caras que são especializados em mountain bike são esse, é o Dani e tal. E aí eu conheci o Luiz, e aí o Luiz veio me abordar e falou assim, olha, eu vendo essas bicicletas no free shop, Specialized, que eu já adorava, né, já tinha Specialized e tal, e eu precisava de alguém que montasse, mas eu não estou querendo mandar em qualquer lugar, porque, os caras não sabem fazer, vão estragar as bicicletas, a gente tem confiança em você. Então o cara ia no free shop, recebia um papelzinho e falava assim, ó, você leva, se você quiser um cara bom para montar a sua bicicleta, você leva nesse cara. Aí o cara saía lá de Guarulhos, ia para São Paulo, ia lá na casa do Dani e a gente montava a bicicleta. É surreal, né? É muito engraçado, né? E depois isso, não me lembro se seguiu na Gomes de Carvalho, talvez por algum tempo, mas acho que aí na Gomes de Carvalho ele já tinha feito negócio com a Caloi, e aí quem passou a representar a Specialized foi a Caloi, né? Que era um negócio da Totica com o marido Cal. E aí quem ainda, né? Com o Louro também trabalhava na operação. E acho que o Louro trabalhava na operação, sim, na época da Caloi. Em 2004, e você voltou a andar, você foi dos pilotos também. Isso. Deixa eu só pontuar uma coisa que é importante. No início dos anos 90, você, cabeça, tal, pedal power especializada no mountain bike, mas começou um advento muito legal, que foi o início do triatlon na cidade de São Paulo. E foi muito, muito importante para o negócio de vocês e para a especialização e para a qualidade dos produtos que vocês podiam ter e no fim o trato nas bicicletas, né? Isso, assim, né? Primeiro, o grande movimento, claro, foi a bicicleta de estrada, é a raiz, né? A base de onde muita gente começou, inclusive grandes mountain bikers, né? Teve sempre essa... Um vai para um lado e o outro vai para o outro, e aí veio essa história do triatlon. Realmente, putz, o negócio deu uma bela de uma bombada. A gente e é curioso, porque até hoje a gente tem uma clientela. Eu, como fitter, faço bastante fit de triatlon, e a oficina da loja continua atendendo a muitos triatletas também. O triatlon é forte aqui em São Paulo, né? Até agora... Desculpa, quando você diz o primeiro movimento foi a road, qual que é esse? O que você considera esse primeiro movimento? Primeiro movimento na sua loja? O que é esse primeiro movimento que você comentou da road? O primeiro movimento no mercado, na loja? Não, o primeiro movimento de bicicletas mais legais no Brasil foi bicicletas de estrada. Claro, não tinha mountain bike. O triatlon começou a ser praticado com bike de estrada, depois, né, foram adaptando os componentes para melhorar a aerodinâmica e tal, enfim, toda aquela história do Tour de France. Bom, isso aí pode ser para outro podcast. E aí surgiu, né, eu entrei justamente nessa história da mountain bike. Aí, claro, entrei pela mountain bike, mas
foi migrando. Naturalmente, atendi a bicicleta de estrada, também comecei a andar de bicicleta de estrada, achava legal, e depois, né, paralelamente veio o triatlo, né? Putz, mais uma coisa legal para te falar, velho. Você e o Cabeça são os responsáveis para me colocar, para me andar na primeira vez na minha road bike, lá em Salt Lake City, num evento da Specialized. Que o Caê era só do DH, ele tinha até uma certa, como se diz, uma certa discriminação com bike de estrada. E aí eu lembro esse dia foi muito legal, porque o Marcelo falou: olha, eu caí numa road bike, não sei o quê. Nossa, foi muito legal. Vocês foram responsáveis por esse movimento também, que legal, boa lembrança. O Dani, dentro dessa história da pedal, eu já vou pontuar duas coisas. Formação de profissional, de profissionais e de pessoas no mercado. Então, eu queria que você lembrasse, ainda na fase da Gomes de Carvalho e depois das outras fases, e já colocando também, começou a surgir uma necessidade de vocês terem uma quantidade e uma qualidade boa de produtos. Uhum. Então, vocês já começaram a ser importadores também. Contextualiza isso para nós, por favor. Assim, normalmente, quando você tem um negócio começa a ir bem, a tendência é você investir em talvez crescer o negócio, né? E normalmente, por exemplo, no mercado de bike, o empresário ele abre outras lojas, outras frentes, né? E a gente sempre foi meio encanado de, putz, será que a gente vai abrir outra loja? Mas e a qualidade para a gente formar um time bacana? Não sei. Então, pô, quer saber? A gente já vendia na Pedal Power, a gente já vendia para outras lojas. Então, o natural foi, a gente não vai abrir outro negócio, a gente vai abrir vai vender peça para as outras lojas. Então, essa foi a nossa expansão, né? A gente foi por um outro caminho, né? Em vez de abrir filiais, abrir outras lojas, a gente expandiu para esse lado do atacado, né? Porque via uma oportunidade, né? Porque assim, em São Paulo já tinha bastante lojas, né? Não tantas, no Brasil não tinha tantas quanto em São Paulo, mas, né, com o passar do tempo foi abrindo uma opção de loja bacana. E aí o natural, assim, a oportunidade foi essa, porque pô, a gente ia todo ano para Interbike, começou a conhecer um monte de gente, já tinha uma opção de contato, já trazia as coisas para a gente, para servir a loja. Então o natural foi, pô, já que a gente está servindo a loja, vamos servir os outros, porque os caras vêm aqui comprar as coisas também. Então vamos dar um jeito nisso. Aí a gente, no começo era coisas variadas, aí começou a vender HIIT, e depois começou a vender RockShox. Foi o primeiro grande passo que a gente deu, né? Sempre com a visão e o empreendedorismo do Cabeça, do Marcelo Maciel. Que ano isso? Eu ia perguntar isso. Isso foi... Cara, 94? Por aí, 94, 95. Não me lembro exatamente. Mas foi mais ou menos por aí. Legal. Tô tentando aqui ver qual que foi o ano. Eu acho que é isso mesmo, Dani, 94, 95. Por quê? Porque comecinho de 95, eu consegui em viagem uma ajuda de DH. E eu lembro Na que... verdade, acho que foi um pouco depois. 96, será? Eu acho que foi depois, que aqui tá me... Entendi. Foi a HIIT bem forte, inicialmente. E eu acho que tinha talvez tinha uma outra coisa que a gente também vendia. E o RockShox foi tipo 99, 2000, por aí. Porque aí... Quase na fase já Primax, né? Isso. Conta um pouquinho dessa parte, né? Porque aí teve uma época que vocês tinham a Pedal Power, era um negócio indo bem, teve até
Vocês tentaram abrir filiais, teve uma em Campos, né, por um período. Isso. E aí, o negócio Pedal Power já implementado, bons mecânicos, né, dentro da loja. Você e o Cabeças, não digo que saíram um pouco, você sempre fica capitaneando a parte da mecânica, mas vocês tiveram um negócio meio à parte, né, que era junto com a Plimax. Junto. E agora que eu estou lembrando, tinha uma marca de bike, a gente trazia Voodoo. Voodoo, a gente trouxe Voodoo por um tempo. E aí, que mais que tinha? Bontrager, você trouxe, você tinha uma Bontrager. Bontrager, a gente trouxe também. A Bontrager eu tenho até hoje. A Bontrager preta, branca, com detalhezinho amarelo. Exato. Que mais? Voodoo, Richie. Santa Cruz. A Santa Cruz veio um pouco depois. Santa Cruz 98. 98, 99, isso. Vocês me apoiavam, eu conseguia eu pegava os equipamentos fora, né? A Bullet eu comprei em 2000. E quem entregava, eu comecei a andar em Santa Cruz no final de 97 para 98. Qual que você andava, tio? Eu andei com muitas, andei de Super 8. A primeira qual foi, você lembra? Super 8 que cabia um patrocínio de uma marca de cerveja chamada Belco, e cabia uma latinha de cerveja numa bola. A minha primeira foi reforço Bullet, que tinha. Única referência do Kenji, cara. O Kenji falou, não, Bullet pro freeride, Bullet. Então, vamos para a Bullet. Dani, você lembra que eu comprei uma Bullet pequena? Você lembra disso? E aí ficou pequena, você trocou ela para mim, cara? Você pegou uma média? Não lembro, mas a gente era assim, não tá bom, mas não, a gente vai dar Fudido, porque era uma pequena que eu comprei, montamos na Pedal Power, ficou pequena, conversei com vocês, falou, não se preocupa não, cara. Trocou, velho. E era difícil pedir um quadro de Santa Cruz naquela época, né? Não era? Né, a disponibilidade era... Esse trabalho de vocês pegou o início da Santa Cruz. Então, o proprietário da marca, o skatista snowboarder Rob Roscoe, que nos entregava a bicicleta himself para nós lá. Nessa época, vocês trouxeram Troy Lee, Giro, excelentes marcas também. Mas Troy Lee Giro era da parte da Plimax. Aí, quando a gente juntou Ritchie com Rock Shox, e aí veio o Giro com o Troy Lee, as marcas que o Plínio trazia. Mas olha que interessante, ó. Dani, vocês, assim, né, nessa época foi muito importante para a decisão de vida que eu tive, né, de optar, né, por ser biker, tal, pegava os equipamentos lá fora, sempre... Brazilian Riders, Brazilian Riders, muita história. E nesta época também, o início da relação com o SRAM. Isso. Nossa, eu pendurei tanto na SRAM, cara. Pendurei, e azucrinava os caras, azucrinava até conseguir. Minha mãe falava que eu era o menino do piolho. Dani, vocês são pioneiros, e eu usei também. E conversando agora com o Scott, a gente usou o Grip Shift quando lançou. Vocês importavam para Pedal Power. Exatamente. Primeiro, aquele bem tosco. 94. Começou com o SRT 500, que era toscaço. Horrível, e aí o transparente já era bom. Era maravilhoso, que era o 800. Esse aí era fantástico, Eu lembro bem, porque eu sou bom de datas, assim, eu corri o Mundial de Veio 94, Mundial esse que você foi nos visitar lá. Nossa, tava o Tobias, tava o Cabeça, foi... Por quê? Porque era mais ou menos na época da Interbike, então a gente fez essa ponte, falou, não, vamos lá ver o Mundial. O Zone foi também com vocês? Foi, nossa! Tem uma balada com a Falzone que é inesquecível, cara. Que foi em 94.
a gente via muito nas revistas Moab, matéria de Moab, foto, falava, nossa, esse lugar a gente tem que ir, é muito louco, não sei o quê. Meu, vamos para Moab. Meu, a gente estava em Las Vegas, alugamos o carro na Interbike e fizemos uma voada. Fomos até guiando que nem uns doidos pela estrada até Moab para dar um rolê na Slick Rock e voltar, cara. Foi tipo, meu, dormimos no carro. Foi tipo, vai, passa a noite e volta no dia seguinte. Foi um negócio assim, cara. Tem uma foto com ela na Slick Rock até hoje. Eu preciso achar essa foto. Que legal. Eu fiz uma balada dessa com o Cleman, com a Claudinha, no mesmo esquema também. Tava no Interbike, corremos para LA para dar um rolê lá e... porque, meu, já que estamos aqui, vamos aproveitar, né? Que legal. Ô, Dani, só querendo... tem duas coisas muito bacanas que eu, no meu ponto de vista. Primeiro, eu não queria entender um pouquinho mais esse negócio da Plimax, porque, olha, que curioso, eu era do mercado e não sabia da sua relação com a Plimax. Mas uma coisa mais legal que eu acho, que eu sempre admirei e acho legal a gente pontuar para você explorar um pouco isso. O mercado de bike hoje está estabelecido no Brasil, certo? Mas se você olhar para todas as grandes corporações, empresas que estão no Brasil, tem alguém que veio da Pedal Power, cara. É incrível isso, cara. É legal. E você vê vamos dizer, a galera mais management, né? Os cabeças, esses caras eram os caras que me atendiam no balcão da Pedal Power há 20 anos atrás. Então, a importância da Pedal Power, não, né, do projeto, da empresa, da estrutura, vocês sedimentaram o mercado com profissionais e todos de altíssima qualidade. Eu posso falar um monte, eu não vou falar os nomes porque vou esquecer alguém e alguém vai ficar para trás. A gente vai lembrando os nomes aqui depois. Mas eu acho legal você falar... eu posso falar de algum, mas eu prefiro não falar, porque senão vai esquecer de alguém e aí eles vão me perdoar. Vai lembrando. Mas isso é um negócio legal você falar, meu. Tem um monte. Assim, toda a história tem um começo, né? Por acaso a gente estava lá, né? A gente cruzou o nosso caminho, né? O mountain bike, a Rê, as provas, Oswaldão, Edu Ramires, Cadeira, você, meu, tanta gente, né? Ravelli, Gustavinho, cara, de novo, né? Caio Guatelli, nossa, Trivelato, meu, tanta gente que estava no meio e que a gente teve alguma coisa. Meu, os meninos da Caló, infelizmente, né, o Camon, que já se foi, o Erivan, que infelizmente também já nos deixou, a Naná, tanta gente, cara. Eu também, né, de novo, né, perdão se eu estou esquecendo de alguém, com certeza não vou lembrar, porque é coisa de 30 e tantos anos atrás, mas, sei lá, a gente sempre teve esse espírito de somar, né? De ir lá e de dar uma força, e claro, tudo na vida tem uma troca, né? Então, meu, a gente dava uma força e recebia o quê? Recebia a divulgação, a boa vibe, pessoas legais usando o equipamento, divulgando o equipamento. Então, era aquela coisa, né? Putz, uma mão lava a outra, sempre assim, né? Sempre pensando nisso, né? Sempre com aquela ideia de que não é só tirar, né? A gente tem que devolver alguma coisa, né? Que é uma coisa que a gente aprende desde pequeno, né? Meu, não, você tem que contribuir também, né? Não é só vende, não, você tem que apoiar, né? Porque, se ninguém apoiar, se ninguém regulamentar, se ninguém fizer as regras, se ninguém fizer os eventos, nada vai acontecer. Nenhum atleta vai para frente, nenhuma prova acontece, nada se transforma, então tem que ter essa força das pessoas, né? Cada um dando sua contribuição, né? O Dani tem um outro lado que é muito legal, que é o lado biker. E aí, sempre paralelo à tua atividade como um profissional do mercado, você nunca deixou de cuidar do teu rolê. Cara, lembra de alguns momentos, assim, eu vou lembrar de alguns, começando, primeiro 12 horas que Nossa. teve
o Dani montou uma equipe. Eu já andava de full suspension e o Dani, não, sua bike é muito pesada, sua bike é muito pesada. E eu estava bem preparado fisicamente, e a equipe. Nosso mestre amigo, Pedrito Ricciardi. A lenda, o guru. Ano moleque andando pra caramba forte, Daniel Aliperti e eu. Fomos campeões do primeiro 12 horas no Semucan, andando de camisa Richie. Inclusive, a foto, obrigado, você colocou lá das lembranças agora que você fez. 1996. 96, meu. 96, primeiro 12 horas, no Semucan. Os caras quiseram andar de bike rígida. Não, vocês não vão andar de full suspense, vai andar de bike rígida. Montaram uma bike pra mim levinha, velho. Mas você andava, né? Carol, velho. O começo do Cadeira, para quem não sabe, foi no XC. Né? Total, foi no BMX, depois tudo, a gente era omni biker, né? Somos uma geração de bikers como todos deveriam ser, que andam de bicicleta, independente do quê. Ah, eu gosto disso. Eu não gosto de nada, ou eu sei fazer mais ou menos, eu não sei. Mas o negócio do gosto ditar o... Então você tem um obstáculo, você vai falar para a pedra, ah, não gosto de você, pedra te derruba, né? Uma geração que aprendeu a fazer isso. Então, ó, lembrei dessa, e uma outra coisa que eu lembrei, eu fiz umas campanhas publicitárias para Pedal Power, velho, lembra, meu? Lembro, que você fez a foto com o Júnior. Com o Júnior, no Semucan também, camisa rica. Dando um entortativo, assim, ó, todo estiloso. Muito legal. Ai, que bacana. O bacana do nosso canal, Dani, é que a nossa única intenção é contar a história, cara. Contar a história do ciclismo, sabe? Porque mistura, isso é uma cultura. Espaço para cultura e histórias nas rodas, né, cara? E é muito bom ouvir você falando isso. Eu imagino você, completando um pouco o que eu estava falando, eu imagino você andando, por exemplo, no Shimano Fest, que hoje é um evento... Quer dizer, sempre foi desde o começo, na verdade. Eu sou fã do Shimano Fest, cara. E você vê a tua galera que trabalhou na tua loja, que você ensinou os caras, que você viveu... Pô, Francis, quantos anos trabalhou lá? E muitos outros trabalharam anos na Pedal Power. E hoje esses caras estão encabeçados no mercado. Quer dizer, imagina você, o cabeça, andando nesse ambiente, falando, cara, olha a contribuição que a Pedal Power deu para o mercado, né? Eu não sei se você tem essa... muito legal. Assim, voltando, né? Alguém tinha que estar no começo. A gente era meio que um imã, né? Porque assim, todo mundo que era fissurado em bike acabava caindo lá na Pedal Power, né? Um falava pro outro e tal. Né? O ambiente sempre foi legal. O ambiente era... Porque era todo mundo apaixonado por bike, todo mundo, assim, era trabalho, mas era, todo mundo adorava, era todo mundo ciclista, então sempre foi de ciclista para ciclista, todo mundo falava a mesma língua, e as pessoas iam caindo lá. E assim, a gente tem nossa contribuição, claro, a influência, o jeito de fazer as coisas, mas, cara, todo mundo que chegou onde chegou, né, posições muito boas no mercado, gente que tem um nome, faz um ótimo trabalho, cara, chegou lá porque é competente, cacete, né? Porque tem a manha, porque aprendeu e multiplicou e evoluiu e ficou melhor. Enfim, é muito legal, é muito legal. Cara, o Shimano Fest é uma viagem, né? Toda vez é uma viagem. Você vendo a galera lá, né? Tem uma passagem minha na Pedal, cara, na época que se fumava em avião. Nossa! E aí, eu não sei se você lembra disso. Eu tava na Pedal lá, num ambiente que eu adorava, eu ia direto na Pedal, até porque era pertinho de casa. E eu tava com meu cigarro, nessa época eu fumava. Cigarro? Fumava. Você toma Coca-Cola. Você não lembra que eu fumava, tio? Pô, eu vou a parceria vai se desfazer hoje, Dani. Não, mas já faz 20 anos. Aí
o Dani vira para ele e fala assim, pô, Caê, você vai fumar aqui dentro da loja? Caê, pelo amor de Deus. Isso porque eu não estava lá, né? Imagina se é eu lá no ambiente. Meu Deus do céu. Desliguei, apaguei o cigarro. Caralho, tem razão, velho. Tô numa loja de bike, velho. Eu ia falar assim, meu, tu se acha ciclista e tu fuma do podrinho? Eu no meio da pista lá, eu parava. Podre, mano. Eu era um podrão do... Ai. Mas tem... A bicicleta tirou muita gente do cigarro, graças a Deus, cara. O Caê na minha frente, ele não tá tomando nem Coca-Cola mais. Cuidado, que o tio Cadeira é bravo, viu? Olha lá. Não, mas ele tá tomando de lado, ele tá tomando água. Brincadeira. Escondido aqui, ó. Dani, highlights da carreira como mountain biker. Boa. Eu vou começar falando de um campeonato paulista que tu ganhou em Sorocaba, na Fazenda Ipanema, Campeonato Paulista de Downhill. Specialized FSR. De Downhill. Pô, o Dani chegou lá e deu pau em todo mundo, velho. Foi demais. Parabéns, Dani. Foi legal. Mas, meu, não era aquele... 95. Era downhill estradão, né? Mas era legal, cara. Downhill? Todo mundo correndo de downhill lá, pô. O downhill antigamente era descer a terra, descer o estradão, né, velho? Na máxima velocidade, cara. O highlights, principalmente aí depois você foi para muitas provas de stage race, né? Conta um pouco assim, desses momentos. Aí, né, Iron Biker, que era a prova que todo mundo que curtia, né, XC ia para o Iron Biker, era a coisa mais legal que tinha. Eu fui para vários. E aí, em 2007, um cara que é, super influenciador aí, e, muito importante também para o mercado, que foi o Mário, que é o Mário Roma, né? Ele foi para o Cape Epic. Então, o Mário, europeu, né, trouxe também na bagagem dele todas essas informações, contato com o pessoal da Europa. Ele foi para... acho que ele já tinha ido para o Transalp, ou ele foi para o Transalp, eu não lembro direito. E, né, Cape Epic, que legal, era a referência, né? Aí eu virei para a Adri Nascimento, né, querida, que já era treinadora, já era formada, e falei, putz, eu quero ir pro... E ela já me treinava, eu quero ir pro Cape Epic. Ela falou, então tá, então vai ter que treinar, hein? Aquele jeitinho dela, né? E o Pedritão, olha, não pode perder treino, tem que treinar, senão a prova passa por cima de você, hein? Não, tá bom. Aí eu, fui super dedicado. Em 2007... Tinha? Subi no pódio com... Eu não sei se eu estava na mesma categoria que o Dudu, mas, já tinha amizade com ele e foi ele que eu escolhi, foi ele que eu convidei. Falei, Dudu, vamos fazer o Cape Epic, foi 2008. Dudu Cetinha. Dudu Cetinha. A gente fez 2008, 2009, e 2009 foi quando a gente subiu no pódio 2 vezes, em 2 etapas. Ficamos entre os top 3. Que a hora que a gente chegou e o cara falou assim, vocês vão para cá. Como assim? A gente não sabia em que lugar que a gente estava, né? A gente tinha chegado. Não, é porque vocês chegaram no pódio. Nossa, você imagina, né? Baldinho com esponja para lavar o rosto, cara pegando sua bike. Imagina, a gente fazia tudo sozinho, a gente que limpava a bike, a gente que arrumava a bike, dormia na barraca todos os 8 dias. Quer dizer, o primeiro Cape de 2008 ainda tinha 9 dias. Alucinante, assim, de dureza, e foi muito bacana. Então, a gente foi a primeira dupla brasileira a subir no pódio do Cape Epic, que, se eu não me engano, esse período, né, entre o que a gente fez em 2009 até a próxima dupla subir no pódio, que eu não me lembro quem foi, mas eu sei que teve, se eu não me engano, foi ou esse ano ou no ano passado. Cara, se passaram 2008, acho que 17 anos, 16 anos, até outra dupla subir no pódio, né? Porque assim, o Abraão subiu no pódio várias vezes com o Bart, mas era sempre
né, dois continentes, né, Europa Países mistos. países mistos. De um pódio 100% brasileiro, o primeiro, ninguém tira, foi meu e do Dudu. Legal. Andando de 26 ainda, né, Dani? Andando de 26. Aliás, até eu me lembrei muito do memorial, uma coisa que, assim, num próximo memorial, numa próxima exposição, a gente tem que falar bastante dessa transição da 26 para 29, porque o meu terceiro Cape Epic, eu fiz os 3 em seguida, né? Eu fui com o Michel Bogli. Dani? Foi 2008, 2009, 2010. E quando eu fui com o Michel é grandão, né? E ele tava 2010 era quando estava começando as 29, e ele estava de 29. E o Michel era, muito forte, super passista, né? O cara com um passado de triatleta. Cara, a hora que ele botava um passo com a 29, eu de 26 atrás, eu virava para ele e falava assim, Michel, não tem como. Esquece que eu não, não me xinga, mas eu não vou conseguir puxar a gente, porque não estou conseguindo te acompanhar. Eu de 26 aqui atrás de você, tá difícil pra caramba. E aí eu estou associando isso com a história agora do 32, com 29 e tal, e eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que, assim, realmente tem que padronizar um tamanho de roda, porque o tamanho de roda dá diferença, sim. O cara pega mais embalo, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho de tecnologias, Dani, assim? Vamos. Porque tem um monte de... o que eu vejo hoje, e historicamente, tecnologias fundamentais. Então, vamos falar assim, evolução das geometrias, suspensão dianteira, clipe, pedal de encaixe, aí evoluções, geometria especializando cada vez mais, o advento das rodas, o aumento das rodas, junto com o advento do canote retrátil, e dentre isso, sempre houveram tecnologias que eu gosto de criar expressões que eu chamo de moonwalker technology, ou caranguejo technology, que são tecnologias que andaram para o lado, e o mercado precisa disso para fomentar também. E é legal. Sim. Cabe a nós entendermos o que são tecnologias definitivas e o que são tecnologias que muda um detalhe, muda uma coisa, nossa, né? E o mercado vive disso. Né? Solta um fogozinho aí, Caio, aqueles que você solta. Porque aí faz assim, soltava fogo. Por que é isso? Dentro da tua lista, faltou a gente comentar também o advento do freio a disco, que também foi... Disco total, boa, excelente, Caio. O advento do disco. Do disco, nossa, mudou tudo, né? Mudou tudo, né? E no começo também a galera torceu o nariz, né? E antes disso, o início disso foi o Magurus hidráulicos, que já era uma outra possibilidade, mesmo sendo no aro. E você sempre muito atento a isso e participando, na verdade, de coisas que foram esquecidas, algumas delas, e de outras que ficaram, né? Qual é a tua visão hoje do mercado assim, em relação a isso? Cara, teve uma... Bom, primeiro é a influência da criatividade, da liberdade e da falta de amarras, como, por exemplo, a bicicleta de estrada, né? O pessoal da estrada sempre foi muito tradicionalista, né? Então, torceu muito o nariz para as inovações que nasciam sempre no mountain bike, né? Então, freio a disco, mais marcha, um monte de coisa que a mountain bike fazia e o pessoal era livre para fazer aquilo, não tinha tanta regra, né? E o pessoal de bicicleta de estrada, nossa, regalava o olho, né? Eu me lembro, acho que a primeira tecnologia, 1991, foi quando na bicicleta de estrada que o câmbio era no down tube, né? Que eram as alavanquinhas no down tube, e passou a ser na mão. Que, cara, aquilo era uma revolução, porque, permitia, era muito melhor de trocar marcha, era muito mais ergonômico. Os STI já? Os STI, exatamente. E eu me lembro, assim, né,
de novo, né, abençoado pelo Fernandão Nabuco, que foi o cara que, o primeiro STI que eu vi na vida foi justamente quando lançaram, ele trouxe para colocar numa bicicleta dele, entendeu? Então, e era incrível aquilo. Você olhava aquilo e falava assim, nossa, que tecnologia, né? E aí nas montanhas... 7 velocidades ainda, né? Hã? 7 velocidades. 7 ou 8, por aí, era pouca coisa. 7, o primeiro era 7. Porque isso aí é 90 e pouquinho. Aí né, você falou já do pedal de encaixe, né, do clipe, que foi 90, que aí tem uma passagem interessante, que foi aquela sapatilha cinza da Shimano com o 737. Só que tinha um mega de um problema. Algumas das sapatilhas, a sola não foi bem feita, porque era começo, né, de tudo, e o taco ficava preso no pedal e arrancava, ficava um buraco. Precisava cortar, né, ali. Não, a sola, sola quebrava. A sola quebrava. E não tinha representante aqui. Eu me lembro que eu clipei, achava super legal, aí quebrou, meu taco ficou preso no pedal, ficou um buraco na sapatilha, e aí eu voltei a usar o firmapé, porque não tinha como consertar, eu não tinha como arrumar a sapatilha. Aí um amigo foi buscar uma sapatilha, alguns meses depois que foi viajar, trouxe sapatilha para mim. E eu fiquei com o pedal guardado em casa. Eu fiz um híbrido, eu andava com aquela sapatilha Cid, que é icônica, que era de várias cores, roxinho, amarelo, azul, lembra? Que nossa senhora, meu, como eu queria ter... Qual era a pegada dela? O que ela era? Ela era a sola quase de ciclismo, ela era uma sola que ela não tinha a travessa que o Dani falou, ela era parafuso, ela era um sólido, e a da Shimano, ela já era meio um tênisinho, sapatinho, assim. Com velcro e tal. Dani, e aí vamos falar de uma tecnologia que o sorriso está aqui. Lá vem o tio, lá vem o tio. Nós somos bikers, nunca deixaremos de ser, mas nós somos de uma geração que está aproveitando, e o primeiro rolê que eu fiz de IMTB na vida, você e o Marcelo Catalã da Specialized, em 2016, logo que chegaram as Turbolevo aqui no Brasil, vieram fazer um rolê comigo. Você lembra disso? Lembro sim. A gente foi lá na Cantareira, isso aí. Foi muito legal. E aí, você logo depois, você demorou um tempo também, a partir de 2017, no ano seguinte, viramos e-bikers, e é uma oportunidade na vida. Eu queria que você falasse sobre sobre essa maravilha, um pouquinho a tua visão. Cara, para mim é a maior revolução, né? Aliás, é o que está... é o que está ajudando muito o mercado e ajudando muita gente a entrar no mercado, né? A andar de bicicleta, né? Muita gente que não tem saco de treinar, ou que a vida passou e não se dedicou a isso, a ficar em forma, e que de repente caiu a ficha que, preciso fazer alguma coisa, mas aí meus amigos estão muito mais evoluídos, treinaram a vida inteira, e aí, como é que eu faço, né? E-bike, o marido que anda mais rápido e a mulher que sempre reclama que não consegue acompanhar, e-bike. O cara que tem 60 e 70 anos de idade e quer andar de bicicleta, mas já está meio cansado, e-bike. Então, assim, cara, revolucionou tudo, né, cara? Tudo. É fantástico. Eu não tenho o que falar. E quem fala mal, ou é porque não andou, né? É porque não andou. Provavelmente não conhece. Isso. Exatamente. É muito Dani, legal. Você citou muito bem, falando sobre a inclusão. E eu falo de uma outra coisa. É uma super bicicleta para super rolês. Então, exatamente quarta da semana passada, nós estávamos aqui. E aí você lembra daquele detalhe? Com a turma, eu sou um democrata, né? Eu fui na frente e falei, cachoeirinha. Aí um ou outro falou,
cachoeirinha, top assim, meu, e eu faço os caras voltar pedalando, e eu zero a subida na volta. Porque, assim, é subir bem para descer melhor. É uma Exato. bicicleta, você põe a capa do Superman e você não vai pôr a capa do Superman para andar no plano, né? Não, pelo amor de Deus. E eu adoro essa técnica também. Você também curte, né? Você estava de SL, é um pouquinho diferente isso, né? Mas meu, é sensacional. Você poder, né, tipo, ir no Zoom, ir no mobile, vamos de novo. Meu, e assim, tudo bem, chega uma hora que cansa também. A bateria de todo mundo acaba, da bike e da gente, né? Mas, cara, dura muito mais, né? Com a bicicleta, né, só autopropelida, sem assistência, cara, a diversão é um pouco mais curta, né? Não é tanta diversão. Né? E você chega para fazer a descida sempre com mais energia. Então, é o que você falou, você se diverte na subida e se diverte muito mais na descida e consegue repetir. O que com uma bicicleta comum, putz, você precisa estar ou muito bem, ou, sei lá, você precisa estar bem demais para repetir alguma coisa que é muito dura, né? E se desafia mais nos dois, né? Dentro de um limite que é até interessante, porque você não extrapola no físico também, por exemplo, para descer tecnicamente. Você não pode estar exaurido para enfrentar obstáculos, né? Então, ela é muito interessante nessa, poxa, como uma ferramenta complementar, né? Para o rolê. Esse fim de semana, falar em rolê, tem, hein, Dani? Opa, estaremos lá. Aniversário de 10 anos do Zoom Bike Park. Que é um marco, né? Que vou dar imagens para você, Caí, para a gente compartilhar junto. Boa, aí. boa. Gente, nós já estamos 1h15 já. Eu acho que a gente pode começar Vamos fazer um wrap-up e fazer parte 2, porque tem muita coisa para falar. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá, considerações finais. Eu quero fazer uma consideração final importante, que meu filho chama Nicolas. E eu não sei se você faz ideia de que o meu Nicolas veio da ideia do teu filho, porque eu vi o teu filho andando quando ele devia ter uns 9, 10 anos, de fazer aula com o netinho, e eu fiquei maravilhado com o cara. Meu, que menino incrível, cara. E a Dani também, né? E aí, quando a gente teve um filho que ia ser menino, puto, o Nick veio do teu Nick, velho. E eu tenho muito a agradecer, porque vocês levaram ele para dar rolê lá no Nori. No Nori, e ele adorava, enfim, foi legal pra caramba. A cadeira levava ele no sofá, levou ele pra dar rolê. Enfim, tenho que agradecer também, que o menino hoje anda pra caramba e com certeza vocês têm uma contribuição bacana em cima disso. Não só ele, né? Sua filha também anda demais. Essa também é bem doidinha. Anda bem doidinha. E anda bem demais, né, cara? Anda bem sim. Eu queria mandar um abraço para a família, para Carol. Muito obrigado. Igualmente. Família de bikers, né, Caê? Família de bikers. Cara, total, assim, é uma família que vale se espelhar. E o meu Nicolas veio desse espelho, cara. Eu acho que que legal falar isso. É isso aí, isso que a gente leva de bom na vida, né? Essas trocas, essas influências, boas influências, né? Isso aí imagina tanta coisa legal que a gente está lembrando, cara. Somos abençoados. Vamos marcar mais uma, hein, Dani? Porque tem mais assunto para a gente ver. Ô, louco, tem um monte. Tem alguns que a gente vai fazer parte 2 e o Dani com certeza é um deles. É isso. E é legal, quem sabe isso aí, né, Caio? Eu estava até conversando com o Dani esse fim de semana, que ele falou, a gente tinha que fazer um do Memorial MTB. Quem sabe esse material que a gente está fazendo, nós iremos editar trechos da história de cada um e editar um documentário. Lógico. A história de cada um que a gente está fazendo já é um documentário futuro. Eu conversei com o Dani esse fim de semana e, muito legal isso. Dani, eu queria agradecer a oportunidade de sermos contemporâneos
e é uma contemporaneidade que a nossa idade, assim, a gente nasceu com 10 dias de diferença. Então, são algumas pessoas, que eu vou citar o nome, Sean Palmer nasceu também nesses mesmos 10 dias, John Tomac, isso eu sabia. Tio Daniel Liperti e o tio Cadeira. E assim, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por você, pela tua família, e obrigado por sermos contemporâneos. Nossa, eu agradeço muito também, porque não podia ter amigos melhores, né? Nossa, é uma bênção, uma dádiva, né? Tem que agradecer, porque tem esse círculo de amizade aí que perdura aí por tantos anos. Meu, só gente muito bacana, gente especial. Acho que se eu continuar falando, eu vou chorar. Olha, eu sinto muito não ter essa geração de vocês, eu sou mais novo, lógico, né? Bem mais novo. O cara é mais novo, só que ele nasceu em 66, Dani. Pois é. Dani, demais ter você aqui, cara. Você é um cara que eu admiro muito. Sou muito, muito grato a você desde o meu começo. Você é um cara que sempre esteve do meu lado, como lojista, como amigo, como empresário. E é uma honra mesmo estar aqui trocando ideia com você, cara. Você é um cara que eu considero demais. E parabéns a vocês pelo Fala Bike Zone, né? Essa coisa da cultura, meu, é muito importante, muito. E o Cadeira, eu sei que ele lidera isso e lidera com maestria, né? Que bom que a gente tem o Cadeira. Putz, é a voz, da mesma forma que tem a voz do ciclismo, né? Tinha o Phil Liggett, agora tem aquele rapaz novo, Rob Hatch, sei lá, do ciclismo, de estrada. Enfim, aí tem o Rob Warner lá, figura, né, do Red Bull, dos DH. Enfim, a gente tem o Cadeira e, meu, especial. Você com toda a história, né, do Bike Zone, meu, cara, vamos deixar para a próxima, que senão a gente vai acabar o assunto e, meu, tem muito assunto para falar. É isso aí. É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, Daniel Aliperti. Valeu, Caetano Caesa Mataro. Viva os rolês. Nós somos o Fala Bike Zone, nosso espaço da cultura, muita história e paixão sobre duas rodas. Valeu! Valeu, é isso aí. Valeu. Abração para vocês, para todo mundo. Valeu, aí. Vamos pedalar. Isso aí.